O texto é Conhecimento e Aprendizagem Histórica de André Luiz, destacando o programa de pós-graduação, onde ele faz o foco nas turmas do 6º ao 9º ano, cujo foco está no conceito de aprendizagem histórica, o conceito de didática do profissional na sala de aula. As formas em que esse professor aborda os conteúdos em sala de aula e algumas temáticas, algumas teorias expostas por alguns profissionais que estudam a área de educação e história. O autor aborda a questão da transposição didática, que é algo bastante comum nas salas de aula. A transposição didática para ele, e segundo algumas teorias que ele destaca no texto, seria mais correto afirmar o conceito de mediação didática, o que quer dizer que essa mediação refere ao aluno e ao professor tendo a mediação dos conteúdos, não ficando somente na responsabilidade do professor como contentor do conhecimento. Ou seja, para ele, o ensino deve ter a mediação tanto do professor como do aluno, tendo o conhecimento como forma de presente do aluno sendo abordado de acordo com o conteúdo, tendo o conhecimento sendo transmitido do conceito do micro para o macro. Quer dizer, tendo a realidade do aluno, transferindo essa realidade para o conceito mais abrangente, fazendo assim o conhecimento ficar mais didático, tanto para o professor quanto para o aluno. E o professor, no entanto, tem que fazer articulações capazes de fazer com que esse conteúdo se torne mais atraente e tendo nessa atração de conteúdo uma forma de exercer a forma crítica do aluno. O autor também cita algumas teorias da chamada cronogênese, que seria a forma que o professor aborda o conteúdo. O conteúdo para ele sendo programado pelo profissional antes da atuação em sala de aula, tendo uma sequência certa da forma e qual a direção que ele vai tomar ao discutir esse assunto na sala de aula. E já a topogênese se refere ao professor que se torna o foco principal do conhecimento, tendo uma hierarquização em relação ao professor e aluno, o que é mais comum nas aulas de aula hoje em dia. E o interessante também que ele aborda ao longo do texto é o conceito da criação da questão crítica do aluno, da abordagem como deve ser feita essas aulas. O professor sendo ponto referencial, mas também tendo o aluno como ponto de ação nessas tarefas. Tirando um pouco o conhecimento da história somente focado no passado, ou seja, tentar expor para o aluno o conteúdo de forma que ele faz a relação do seu presente com o seu passado. Sendo assim, ele ter a noção de que tudo o que vivemos na atualidade é uma questão de processo histórico, que a história não é somente um fato, mas sim um processo ao qual vai se modificando ao longo do tempo. O autor também destaca que o profissional responsável por transpor os conteúdos deve alertar e ensinar os alunos que não temos somente uma fonte de conhecimento, mas sim várias, e as diferentes formas de se utilizar essas fontes, as maneiras a qual o profissional deve lidar e também passar essa crítica de fontes para o aluno de forma didática, o que às vezes se torna um problema na sala de aula, pois o ensino de história é cada vez mais difícil de se atualizar, porque ao longo do texto também destaca a necessidade desse profissional ser mais valorizado, tratando o professor com mais delicadeza, tendo mais chances desse profissional se especializar e ter as mudanças de conteúdo, as formas didáticas e de transposição didática como alternativas de se tornar as aulas mais interessantes, tanto para ele na forma de elaborar ou também na forma como ele vai expor. Por fim, o autor destaca a necessidade desse processo de construção histórica
colocar o aluno como sujeito que faz parte do contexto ao qual está sendo lecionado na sala de aula, e por isso a necessidade de maior ampliação desse conhecimento do profissional, sendo cada vez mais atualizado através dos cursos profissionais oferecidos na área de educação, aos quais merecem maior atenção e investimento por parte das questões públicas.